Oi, amigos. Boa madrugada, porque hoje eu estou com insônia, mas eu desejo a vocês que estão dormindo, quando acordarem, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite e um bom fim de semana, que finalmente sextou, né? Veio a sexta-feira tão querida, do chopp, do bolinho de bacalhau. Ah, meu Deus do céu, como é bom isso. Eu vim para falar de um cidadão grego que nasceu em 212 a.C. e morreu em 887 depois de Cristo. Ele era um cidadão que viveu na Sicília, na cidade de Siracusa. Bom, não precisa falar muito, né? O que eu estou falando é de Arquimedes, o grande Arquimedes. O Arquimedes era uma figuraça. Ele, ele tinha uma capacidade de viabilizar hipóteses. Quer dizer, aquilo que a gente hoje tem dificuldade, que é viabilizar hipóteses, se cria hipóteses doidas aí que não vão a lugar nenhum e só serve para encher o saco da gente, né? Então, ele era um homem, um pensador, principalmente um pensador, e ele pensava sempre nas coisas práticas. É muito conhecida a história, porque como eu vou falar de efeito estufa e o que ele está causando com as águas no mundo, Arquimedes tem que estar envolvido nessa história. Por quê? Ele tomava banho numa tina e quando ele entrava na água, a água, uma boa parte da água saía da tina e ele já tomava banho quase sem água na tina. Quando ele já botava os pés, já jogava água fora da. Mas no bom sentido, ele não jogava água fora da bacia, não. Ele era um expert. Então, ele começou a pensar: poxa, eu entro na água e a água sai. Bom, inteligentésimo, né? É meu corpo que está fazendo a água sair, entendeu? Meu corpo é que está fazendo isso. Então ele pegou, fez uma leve medida, mais ou menos, tirou a altura dele, viu a massa, o peso dele lá, do jeito que na época era feito. Ele chegou a saber mais ou menos, né, que o corpo humano é muito cheio de reentrâncias assim, foi difícil, mas pelo peso dele, ele notou que a primeira coisa que a água fazia era dar um empuxo contrário à entrada dele na água. E ele notou que o volume corporal dele era exatamente o mesmo volume de água que era transbordado pela bacia que ele tomava banho, que devia ser uma tina de madeira, que naquele tempo não tinha banheira, até rimou, né? Mas então é o seguinte, ele começou a fazer experiências. Ele manufaturou caixas, manufaturou cilindros, manufaturou vários objetos com madeira, que na época era abundante, coisa diferente de hoje, né? E craque em matemática aristotélica, como a gente pode chamar, ele, ele conseguia, que os gregos nessa época já tinham conseguido, calcular volumes, metragem quadrada. Então, eram experts em construções magníficas,
que sobrevivem muitas até hoje, mesmo com muitos inimigos tentando destruir. O Coliseu está lá, o Coliseu não, a, aquele conjunto maravilhoso de colunas, que agora até me falta o nome, que o nome é grego e eu não falo grego, mas vocês devem saber, Acrópole, né? Lá na Acrópole, no alto, tinha um templo dedicado a Minerva, né? E um dia ele devia estar olhando para aquele templo, veio o estalo dele: eu vou fazer caixinhas com o volume que eu sei qual vai ser, porque ele sabia calcular o volume de uma caixa fechada, não podia entrar água, fechada. Ele passava, ele passava piche nas bordas das caixinhas e a luta. Então ele começou a notar que ele botava um tetraedro que tinha o volume de 2 litros. Botava uma cuia do lado de fora com tipo uma biquinha, fazia um biquinho e colocava esse tetraedro dentro d'água até o bico do tetraedro encontrar a tona, né? Aí quando ele fazia isso, ele notava que saía da banheira uma quantidade de água. Então, muito esperto que ele era, ele pegava essa quantidade de água e media o quanto essa água ocupava dentro da, da cuia que ele usava, né? E chegou à conclusão, e ele fez isso com vários objetos, porque ele pensou assim: pô, um objeto de repente joga mais água fora da bacia do que outros, né? Então, ele chegou à conclusão que o volume que ele inseria na água era o mesmo volume que saía da tina para a cuia. Bom, então aí ele descobriu uma coisa maravilhosa, né? Porque foi com isso que os gregos conseguiram ter uma marinha que incomodou muito lá os persas e os romanos, principalmente os romanos, porque os romanos era o seguinte: na época os romanos mandavam em tudo, né? Praticamente toda a civilização mediterrânea foi dominada pelos romanos nessa época. E Siracusa era um ponto forte, era uma cidade fortaleza. E aí vem Arquimedes de novo e faz: ó, você tem que fazer o navio assim, assado, porque o impulso d'água vai manter esse navio flutuando e ele vai deslocando a quantidade de água do volume dele, ele vai deslocar o volume de água e não vai afundar. E assim foram-se naus e mais naus da armada grega para enfrentar a armada romana. E os romanos tinham um tremendo de um tesão para entrar em Siracusa, mas era uma coisa assim, porque eles tinham raiva que eles não conseguiam conquistar Siracusa. E numa das tentativas que eles conseguiram reunir uma grande esquadra, eles disseram assim: agora não tem para ninguém, o pessoal de Siracusa vai dançar. Aí me aparece Arquimedes com um escudo, você sabe, já viram um escudo, ele tem a forma meio parabólica, então ele lustrou bem o metal do lado de dentro, entendeu? E fez um espelho parabólico assim, né, com a forma do escudo, botou num tripé e na hora que a marinha dos romanos, coitado, foi entrar no porto de Siracusa para
tomar Siracusa, ele colocou esse escudo que ele desenvolveu na direção favorável do Sol, que focava, que o escudo parabólico ele converge o raio de luz numa direção só, né? Então ele fez uma lente, né, de metal que aquecia, aí jogava o foco de luz aquecida nas velas. Ele começava pelas velas. As velas dos navios eram únicas, os barcos só tinham uma vela e tinham o bico para poder furar o casco do outro. Era um jogo de flecha para cá, flecha para lá, e um navio querendo abarroar o outro com o bico para poder furar o casco. Não eram de todos tolos esses gregos, não, né? Então, ele criou, sem querer não, é que ele já tinha um conhecimento bem grande, e ele conseguiu queimar as velas dos navios dos romanos, e com isso queimou os mastros, o negócio, eu sei que o fogo se alastrou e ele foi de vela em vela, e de vela em vela ele foi afundando os navios romanos, que se viram derrotados, e as forças de Siracusa não foram dominadas, pelo menos dessa vez, pelos romanos. E isso gerou um certo, assim, gana dos romanos por Siracusa. Com aquele Aristóteles a gente não consegue nada. E, bom, essa descoberta de Aristóteles, lá pelos anos do 200 a.C., foi uma coisa maravilhosa, porque esse princípio tem até hoje, né? E, aproveitando o assunto que eu escolhi para falar, do efeito estufa, sobre as águas do planeta, Arquimedes entra de cabeça, né? Porque as pessoas ficam pensando assim: caramba, se a temperatura está aumentando, o que vai acontecer com o gelo? Nós temos gelo no Polo Norte, em cima de um oceano. Nós temos gelo na Antártica, em cima de um continente. Nós temos geleiras na Groenlândia. Nós temos geleiras no Canadá. Nós temos geleiras nos Alpes, nas montanhas rochosas. Nós temos aqui na América do Sul, nos Andes, geleiras. E o Himalaia, que é a maior geleira do mundo, né? Que alimentava todos os rios, tanto Yangtze para a China, como o rio Hindu para o lado da Índia. Bom, mas isso era coisa normal. Quando chegava o verão, esquentava um pouco, derretia um pouco de gelo, e os rios se tornavam mais caudalosos. E aí começaram a notar: peraí, um outro povo que navegava no Mar do Norte descobriu o seguinte: peraí, um iceberg ele é descolado né, da berola da Groenlândia e vem flutuando pelo mar adentro, derretendo lentamente conforme ele ia vindo para o sul. Mas a água, quando ele está derretendo, a água sobe. Mas tinha o seguinte: ela subia e não subia, porque a água do iceberg era água congelada do próprio mar. Então foi água tirada do mar
para uma estrutura flutuante chamada iceberg. Então, quando o iceberg derretia, ele simplesmente devolvia ao mar a água que ele tinha usado. Então, o iceberg se tornou a banheira de Arquimedes, né? O pessoal usou, pô, o Arquimedes estava certo. O volume do iceberg, quando derretido, repõe o mesmo volume de água no mar. Então, uma região, quando houve a Era do Gelo, há 10 mil anos atrás, que o gelo veio até quase a Louisiana, nos Estados Unidos, e a Flórida, essa geleira já é uma geleira que não é com água do mar, não é uma geleira com água do mar. E com isso ficou-se anos, muitos anos, com essa parte do hemisfério norte ocupada pela dita Era do Gelo. Com certeza, nessa época existia muito pouco monóxido de carbono no ar, né? Porque é ele que esquenta a atmosfera. E como o gelo tomou conta, o gás carbônico deve ter dado uma vacilada e baixou, mas baixou demais. Ele não baixou no nível que desse conforto ao ser humano. Ele criou um problemaço, né? Porque metade dos Estados Unidos, todo o norte da Europa, debaixo de gelo, o pessoal ficou meio cabreiro, mas, ao mesmo tempo, essas geleiras passou-se a época, o gás carbônico, com alguns vulcões, inclusive os da Islândia, né? Alguns vulcões começaram a entrar em erupção e o efeito estufa aumentou. Com esse aumento do efeito estufa, as geleiras da América do Norte, da Europa, Rússia, recuaram. Recuaram, simplesmente recuaram. E quando recuaram, criaram os grandes lagos, porque era uma depressão muito funda que a água da geleira derretia, mas não podia sair do lago. Então tinha o Lago Superior, Ontário e o Erie. Então, voltou o gelo para onde ele tinha que voltar. E essa água toda, que não vinha do mar, não, essa água, é bom lembrar que ela não era a água de Arquimedes, ela era a água da Era do Gelo. Então, ele criou lagos nos Estados Unidos, no Canadá, no norte da Europa, nos países nórdicos, topo da Rússia, porque era uma geleira que, como se fosse assim, o Oceano Ártico invadiu as terras. Então, quando esse gelo que estava na terra, derreteu, ele criou nascentes, rios, lagos, e o que correu para o mar, logicamente, como não veio do mar, subiu o nível do mar. Então, o nível do mar, durante a era do gelo, baixou mais ou menos, pelos cálculos, uns 100 metros. Uns 100 metros. E vários mergulhadores, arqueólogos que mergulham, que procuram sinais de destroços antigos, encontraram pelo mundo todo, mais ou menos nessa fundura, algumas edificações pré-históricas e anteriores à época do gelo.
e construções que não eram construçõezinhas bobas, não, eram coisas bem engendradas, bem montadas. Então, daí se vem que os homens que viveram antes da Era do Gelo não eram burros, eles tinham o poder de construção. Então, vem a Antártica. A Antártica, ela é coberta de gelo e tem geleiras também que ficam nas beirolas dela no mar, é feita com a água do mar. E o gelo que está lá é o gelo que vem da água que está no ar, e a chuva em forma de neve cobre toda aquela região que é mal ensolarada, e o sol não tem a capacidade de derreter aquilo. Mas o efeito estufa, que hoje tanto nos preocupa, tem essa capacidade. As geleiras da Antártica, que tinham água do mar na sua constituição, simplesmente devolveram para o mar a água que eles tiraram do mar. E com isso, o mar começou a subir novamente de nível, e com o degelo de áreas de gelo terráqueo, como nos Andes, como nas Rochosas, como todo mundo no Himalaia, entendeu? É, os Alpes suíços, nasceram rios onde não existia rio. Nasceram rios onde não existia rio. Até hoje é imputado que o rio Danúbio, que corta a Europa praticamente toda, né? A Europa Oriental, e deságua no Báltico, junto com o rio Reno, que também foi um rio que surgiu mais ou menos, era um filete, começou a subir. Então com esse degelo terráqueo, houve um aumento considerável do nível do mar, e esses 100 metros da Era do Gelo ficaram escondidos das vistas e da ocupação humana. Era impossível viver ali. Então, deve ter havido uma comoção mundial, um movimento de gente, primeiro fugindo da Era do Gelo, depois fugindo da água que vinha aos borbotões com o degelo, já causado pelo acúmulo de CO2 dos vulcões que entraram em erupção concomitantemente com o final da Era do Gelo. Crê-se que a ação vulcânica, o movimento das placas tectônicas, criou efeitos que esse gelo verteu para o mar, né? Então quebrou-se geleiras que estavam na Groenlândia, que vieram para o mar, derreteram, e o mar recuperou então o seu nível antigo. Então esse foi, pode-se dizer, um efeito porque causou conforto ao ser humano. Com isso, a temperatura da Terra se equilibrou no nível que, puxa, não tinha mais gelo nos Estados Unidos. Aquilo tudo virou território agricultável, explorável e ocupado pelo ser humano, como o norte da Eurásia toda, né? Então, essa é
uma coisa que eu queria contar para vocês, é que Arquimedes deixou uma semente bem profícua de a gente ver o mar encolher e depois o mar subir e não se assustar com o desgelo de um iceberg, entendeu? O iceberg, ele simplesmente devolve a água que ele tirou do mar e mostrou que aquelas enormes estruturas de gelo não afundavam. E aí veio a nova ideia. Bom, se o gelo não afunda, por que ele não afunda se ele é tão pesado e tão grande? O que acontece? Bom, descobriram que a água, quando congelada, ela, os átomos de hidrogênio formam ligações, pontes, que eles chamam, e eles formam uma aparente rede cristalina. E essa rede contém ar embutido dentro dela. Então, o que acontecia? As, as geleiras não afundavam, elas, pelo peso delas, elas podiam afundar e acabar com a vida marinha, né? Mas isso não ocorreu porque a água tem a capacidade é um dos poucos elementos que tem a capacidade que, quando congelada, não se encolhe, se dilata. E por causa disso ela flutua. E por causa disso, flutuando, ela vai elevando água pura para os oceanos do mundo. Mas o gelo que está na Terra, ele, ele causa, em alguns lugares, problemas com o aumento do caudal dos rios, os rios ficam mais violentos, aumenta a altura dos rios e eles vão verter essa água justamente no mar. E isso não é bom, porque aí já começa o desequilíbrio da camada de ozônio, de gás carbônico, né, do efeito estufa, de problemas, enchentes, desbarrancamentos, cachoeiras onde não existia, alagamentos onde não existiam. Inclusive tem essa ideia que o Pantanal que é uma área que veio de gelo dos Andes, entendeu? E o rio Amazonas, que nasce no Peru, e ele nasce lá em cima, e ele vem como um filete e depois se torna quase que um mar dentro da terra, né? E tem lugares que o rio Amazonas tem mais de 100 quilômetros de largura e para viajar, você ir de Belém para Manaus, você leva quase um mês e pouco, porque os barcos não têm o motor dos navios da Marinha Brasileira, nem as lanchas, né? Nem os jet ski, aqueles barquinhos que tem a rede para transportar os ribeirinhos. E também eles não estão muito preocupados com a velocidade dos barcos deles, porque, embora ande distâncias pequenas, era mais para um transporte de ribeirinhos. Então, uma viagem de 2 dias, 3 dias, para eles ficavam na rede comendo peixe, pescado do rio ali, tudo bem para eles. Então, gente, é uma situação muito engraçada. E agora eu preciso
eu tenho necessidade de voltar a Arquimedes. Arquimedes era aquele cara que ele vivia de frente para o mar, olhando e pensando, pensando, sempre numa coisa que ele não entendia e que ele queria entender. Ele foi um precursor da astrologia, da matemática, ele criou cálculos de você calcular volumes de coisas, capacidade de empuxo da água, os navios, muitos navios foram aperfeiçoados não teorias, com as invenções de Arquimedes, né? Então, os romanos, aí vem a parte triste da história, né? Que em 286 a.C., houve um ataque romano de novo a Siracusa, só que dessa vez os romanos vieram com uma sangue, uma gana de destruir, e os navios deles eram equipados com catapultas, coisa de louco, né? Então, as muralhas de Siracusa começaram a ceder. E com isso, os romanos invadiram Siracusa. Finalmente, eles conseguiram o que eles batalharam por séculos, dominar a cidade de Siracusa, na Sicília, onde vivia, na Sicília, mais para a Grécia, porque Arquimedes era grego. Eles estavam desesperados para conseguir aquele território e evoluíram lá nas suas metodologias de guerra e conseguiram uma vitória. Aí aconteceu uma coisa triste, que Arquimedes tinha na casa dele uma mesa onde ele vivia praticamente o dia todo botando no papel os cálculos das coisas que ele estava inventando pela observação da natureza, e ele estava no meio de cálculos quando na área, vamos dizer, no bairro que ele morava, né, os romanos entraram barbarizando, que eles entravam barbarizando, matando quem aparecesse na frente, e entraram na casa de Arquimedes, e Arquimedes estava absorto em cima da mesa, fazendo cálculos, e o romano levanta daí, não sei o quê, peraí um instante que eu estou aqui fazendo cálculo. Ah, não, peraí, só um instantinho aqui, x mais x, e o romano enfiou a espada em Arquimedes e matou um dos maiores pensadores de todos os tempos da Terra. Então é um fim triste para um homem que tanta evolução trouxe a nossa capacidade de analisar a natureza e criar dispositivos para poder vencê-la, né? Ele inventou, inclusive, a roda espiral, em forma de espiral, que puxava a água do rio ou de um lago e irrigava as plantações. Chama-se a espiral de Arquimedes. O cara era assim, um pensador prático e efusivo. Ele tinha uma garra em resolver problemas que o homem tinha, e conseguiu inventos. Ele não viveu de teorias. Se ele teve teorias, a gente não sabe de nenhuma, porque tudo que ele se meteu a fazer, ele fez. Ele fez, não ficou. Ele meteu a mão e fez. Afundou navios, construiu equipamento que a gente pode dizer até que, poxa, chegaram até a Idade Média,
Então, foi uma vida rica em conhecimento, em capacidade de observar a natureza e fazer instrumentos para melhorar a vida, né, dos seus conterrâneos. E morto banalmente por nada, só porque estava em transe lá com os cálculos dele, não viu o soldado romano entrar e mandar ele levantar, ele não sabia que estava, nem tinha, imaginava que os romanos já estavam dentro de Siracusa, quando covardemente foi enfiado uma espada nas costas dele e ele tombou sobre a mesa de trabalho e morreu. E assim nós perdemos um grande pensador. E ele já tinha idade avançada, ele viveu bastante tempo para aquela época. Ele nasceu em 221 mais ou menos 221 antes de Cristo, e morreu em 286, quer dizer, 60 e poucos anos de vida para aquela época era, era uma coisa assim meio rara, entendeu? Essa longevidade de vida. Talvez a alimentação, a paz, o ar, a natureza em torno, aquilo tudo tornou, e essa capacidade de se desligar do mundo e desenvolver um projeto para melhorar a vida de seus conterrâneos, eu tenha levado então a essa vida longa e tristemente findada, né? Então, o que eu tenho para dizer do efeito estufa é isso. O efeito estufa está derretendo as geleiras terráqueas. Aí vem o problema, não é iceberg, é o gelo que está na Terra. Então, em alguns lugares do mundo, esse degelo na Groenlândia, ele já foi notado em profusão. Inclusive, ursos polares que tinham a trilha deles não podiam fazer mais porque o gelo tinha partido e estava se derretendo. E com isso, muitas praias no mundo já não têm a faixa de areia que tinha antigamente, porque a água está vindo. E se continuar o efeito estufa no nível e na velocidade que ele está acontecendo, por nosso desleixo, nós vamos perder as praias, as queridas praias de nosso litoral. A água vai vir com tudo para cima da gente e a gente vai ter que procurar lugar alto, porque ela está subindo, sim, está subindo. Mas vocês sabem a quantidade, a vazão desse enchimento, não dá para calcular ainda, porque é o mundo todo que está acontecendo, no mundo todo está acontecendo, é muita coisa. Ilhas do Pacífico, inclusive, estão praticamente sumindo com o aumento do nível do mar. E vários países já se queixam que a faixa de areia está cada vez menor. E isso tem uma razão muito séria, o efeito estufa. Então, o efeito estufa, além de atingirmos com a poluição, né, com esse problema e outros problemas, ele está aumentando o nível do mar. E a gente já teve uma era do gelo
E já se sabe que antes dessa era de gelo havia um efeito estufa, que foi o que acabou com a era do gelo. E agora, com tanta água subindo nos lugares que são mais gelados, quer em terra, quer em mar, vão fazer uma alteração, com certeza, no nível das costas desses países. Já imaginou a praia de Copacabana com a água arrebentando no calçadão que imita ondas? As ondas vão atrás das ondas, né? Vão naquela onda ali, pá, o mar batendo já no costão, que antigamente, antes deles aterrarem, aumentarem a faixa de areia de Copacabana, a água do mar batia no calçadão. Era comum, quando eu era criança, era comum a gente ver o mar, a ressaca, tomando a Avenida Atlântica, entrando em garagens de edifícios e jogando areia para tudo que é lado. Era coisa feia. Então, nós estamos hoje perdendo território para a água do mar, quer dizer, o gelo transformado em água, e porque, no caso, na Terra, o gelo tem o mesmo comportamento. Se eu pegar ele e botar no mar, ele vai flutuar. Se os rios, já imaginou se os rios, se o gelo que tem dos rios no norte e mais para o sul do mundo afundasse em vez de boiar? Não teria peixe para ninguém comer, todo mundo morreria de fome, os ribeirinhos estavam que nem Arquimedes, né? Esfaqueado pelas costas, pela falta de atenção ao seu redor do que está acontecendo e do que tem que ser mudado. Assim como Arquimedes, que teve seu nome perpetuado pelos tempos, poxa, 200 e pouco antes de Cristo até hoje, em 2024, é um bocado de tempo a se falar ainda de Arquimedes. E o interessante é que ele tomava banho. Ninguém podia chamar ele de porco, ele tomava banho. Mas por quê? Porque era divertido ele tomar banho. Toda vez que ele entrava na banheira, ele provava o que ele descobriu. E aí, a primeira vez que ele se deu conta do que estava acontecendo, que deu aquele estalo criativo nele, ele proferiu a célebre palavra, né? Eureka! Eureka! Que em grego quer dizer achei, achei. Ele achou a solução do problema do empuxo, da flutuação e do deslocamento da água e por que o gelo não afunda. É muita coisa para uma época tão remota assim, né? Então, Arquimedes está no rol dos grandes pensadores e atuadores, porque ele não ficava só pensando, ele ficava pensando em como ele ia resolver aquele problema. E resolvia. Não era só teoria, não. Ele era aquele que botava a mão na massa e resolvia o problema. E assim eu espero ter dado uma ilustração que, ao meu ver, para mim, foi muito prazerosa, da capacidade do gelo não afundar por causa das ligações da ponte de hidrogênio dentro
dentro dos cristais de gelo, que aumentam o volume do gelo, e aí ele não tem como afundar, porque o impulso aumenta e aí ele não tem como afundar. Ele fica cheio de ar dentro, como se fosse uma boia de salvação. Então, gente, é isso aí. A gente tem que ficar de olho no efeito estufa, porque o mar é impiedoso. Quando ele decidir vir, quando o troço ficar feio mesmo, ele vai comer todo o litoral e possivelmente destruir cidades litorâneas grandes, como Nova York, Rio de Janeiro, quem sabe Porto Alegre, Buenos Aires, que fica do outro lado, fica a capital do Uruguai, Montevidéu. Ali é um braço de rio que vem com água das montanhas, mas a água que está vindo pelo mar são duas cidades. A Argentina vai ter menos um problema: escolher um presidente para a Argentina, né? Porque não vai ter mais Buenos Aires, não vai ter mais a capital, vão ter que mudar a capital para outro lugar que seja pelo menos seco, né? Então, minha gente, eu espero ter explicado a vocês as causas, o que causa o efeito estufa e a mecânica hidrodinâmica descoberta por Arquimedes, o cara pensador e que metia a mão na massa e montava o que ele pensava e o que ele calculava. Ele foi um grande matemático. Tá bom, gente? O que eu desejo a vocês é que vocês tenham gostado e saúde, gente. A gente vai precisar de saúde para fugir da água, né? Até a próxima, gente.